Queridos, o texto que eu queria ler hoje é um versículo de uma passagem tão difícil de achar na Bíblia que eu vou te dar tempo. Está no Salmo 23, o verso 1. Por favor. Tem umas Bíblias que são até viciadas já, que se você jogar ela no chão, ela abre no Salmo 23, ela cai, aquelas da avó, aquelas da sala, sabe? Né? Salmo 91 também é bom. Você, pá, tem uma Bíblia do Salmo 91 e do Salmo 23. Você joga uma, joga outra. Você que achou, dá um glória a Deus, por favor. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, agradeça a Deus por essa palavra, por essa verdade. Obrigado, Davi, por ter largado essa pérola para a gente. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de estudar, às vezes tem coisas que Deus joga uma luz assim, e você se interessa e vai procurar em outras versões, e eu me amarro em, enfim, amplia o nosso entendimento. Né? Isso fala de um nível de satisfação, de um entendimento de quem eu sou, aonde eu estou, quem está sobre mim e algo a respeito do meu futuro. O Senhor é o meu pastor. Ele não está o meu pastor. Ele é o meu pastor. Isso é um lugar de segurança. Saber que mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. Amém? Isso aponta para o meu futuro. Nada me faltará. Desse lugar em Deus, eu consigo olhar para a minha vida daqui para frente. Isso é profético, você enxergar o futuro. E dizer, cara, Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Tem uma outra versão que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. E eu acho que isso enriquece ainda mais, porque não fala simplesmente a respeito do futuro, mas já fala do hoje. Se nada me faltará, nada me falta, eu posso crer que nada jamais me faltou. Aquele que era, é e há de vir, Ele me abençoou, está me abençoando e ainda vai me abençoar. Amém? Nós estamos cercados de bondade e misericórdia por todos os lados. Eu acho lindo porque Moisés, quando pede para ver a glória de Deus, Deus falou, olha, eu vou deixar a minha bondade e misericórdia irem adiante de mim. Então Moisés viu bondade e misericórdia indo à frente. Davi, no final desse salmo, ele diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Cara, se eu olhar para o lado, eu tenho certeza que bondade e misericórdia estão do meu lado, estão me cercando a todo redor. Amém? E por fim, para enriquecer ainda mais esse verso, porque afinal de contas a gente só leu um, na Bíblia, a mensagem, esse verso está de uma forma bem engraçada, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu não quero mais nada. Mano, eu gostei desse. Amém? Porque se nada me falta é porque eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, eu já nem quero mais nada. E eu acho que era um pouco a respeito disso que eu queria me apegar nessa noite. O Senhor é o meu pastor e eu já não quero mais nada. Um nível de satisfação que me faz descansar em quem Deus é e em quem eu sou nele. Eu creio que esse é o cerne do que a gente vai estar ministrando e estabelecendo como fundamento nessa conferência. Tenho certeza que vocês serão muito abençoados por todas as pessoas que vão passar por aqui. Mas eu preciso contar algumas coisas para vocês. No final de 2019, o Senhor começou a falar comigo a respeito do novo de Deus. E estava todo mundo super excitado com o Descende, que aconteceria em fevereiro de 2020. E todo mundo perguntando, você vai, você vai. Então, o novo de Deus parecia muito óbvio, aqueles grandes ajuntamentos. Só que essa inquietação continuou dentro do meu coração a respeito do novo de Deus, de perguntar a Deus qual é o novo. É redundante você achar, olha, Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está sempre fazendo uma coisa nova. E ainda que Ele não faça algo absurdamente novo, Ele renova aquilo que Ele já fez na nossa vida todos os dias. Então, tem sempre algo novo mesmo. Mas eu comecei a entender que era Deus tipo me puxando para tentar enxergar na frente, ok, o novo a gente já está entendendo o que é. E o que é o novo do novo? O que vem depois disso que está todo mundo vendo? Porque tem algo a respeito de ser um corpo profético do Senhor na face da terra,
Deus diz que não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, ou seja, Ele conta para a sua igreja o que Ele está para fazer. Então, a gente já começa a viver um passo à frente do nosso tempo. É por isso que quando você vira para crente, como a galera diz, você fica um pouquinho estranho. Não é porque você ficou antiquado, é muito pelo contrário. A tua avó crente pode ter te falado já a respeito que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí tua avó talvez já tenha ido encontrar com o Senhor e você ainda não viu essa tal volta que tua avó falou. Mas a minha pergunta é, ele já voltou? Então esse evento está chegando, ele é cada dia mais atual. Amém? Quando eu continuei fazendo essa pergunta para o Senhor a respeito do novo, o Senhor me mostrava igrejas locais, igrejas pequenas, como virando salas de aula, como tendo um quadro negro atrás, um pastor com um giz na mão, pessoas sentadas com cadernos nas mãos, anotando as coisas. Então, conversando com muitos amigos meus, pessoas cheias do Espírito Santo, a gente pode concordar, vem uma estação sobre ensino, vem uma estação a respeito de fundamentos. Cara, é uma nação de novos convertidos, amém? Nós somos uma nação de novos convertidos, cara. A nossa história eclesiástica, a nossa história como igreja cristã no Brasil, ela é muito curtinha perto de Europa, perto de América do Norte. Por exemplo, você já deve ter ouvido muita gente falando, poxa, a igreja brasileira só fica fazendo versão das músicas dos gringos, né? Cara, a harpa cristã é só versão, cara. É tudo versão desde o começo. A gente é uma nação que herdou isso, a gente recebeu. E glória a Deus para quem nos veio aqui evangelizar. Amém? Glória a Deus por isso, muito obrigado. Mas a gente é uma nação de novos convertidos. Então a gente precisa entender que constantemente, eu talvez mais do que nunca, a gente precisa voltar às bases da nossa fé e ensinar coisas muito básicas, porque não tem nada de errado com um belo de um arroz e feijão. Amém? Falei de comida, deu glória a Deus. Tá vendo? No norte é incrível, cara. Você falar de açaí, de peixe, meu irmão, você ganhou o povo. Oh, aí, ó. Falei, hein? Tacacazinha. Ei, chorou. E o tambaqui? Meu Deus, vamos mudar de assunto. Volta para o espírito. Eu comecei a perceber que, assim, o Senhor tem me empurrado para falar de coisas simples, então eu já sou simples, eu tento ser simples o máximo possível, não se estranhe comigo, amém? A gente está aqui para lançar um fundamento. Eu comecei a perceber que eu carrego uma mensagem dentro de mim. E não foi uma mensagem pregada. Música na minha vida sempre foi a minha melhor forma de expressão. Tem coisas que eu não consigo dizer, mas eu consigo cantar. Não sei se você entende mais ou menos isso. Coisas que eu consegui falar para minha esposa em canção e não com olhos nos olhos. Depois eu consigo. Eu comecei a perceber, cara, que tinha um tema que voltava sempre nas minhas músicas. A gente cantou algumas dessas hoje. Em 2005, Deus me deu Isaías 9. E eu reconheço, Deus me deu Isaías 9. Uma intercessora me mandou uma mensagem, um belo dia, e disse, cheio de versículos bíblicos, de endereço, só endereço. Ela falou, Rodolfo, eu estava orando e o Senhor disse que você ia escrever canções baseadas nessas passagens. A primeira da lista era Isaías 9. Eu abri a Bíblia, peguei o violão e ela saiu quase que inteira. Então eu reconheço, me foi dado. Isaías 9 fala de um tema óbvio, do menino que nasceu e de um céu que começa a se abrir. Amém? Ele é aquele que está voltando. É sobre o dia do Senhor, é sobre a vinda do Messias, é sobre esse dia eterno. Não fala, não sei se você percebeu, mas a letra não fala de futuro, ela fala de agora. O céu começa a se abrir. Sabe, é esse dia que já existe na eternidade. E nós estamos caminhando para ele, para esse evento real. E eu quero estar lá. Amém? Eu quero muito estar lá. Canções como O Dia que Será para Sempre, a gente cantou aqui também. Cara, o dia que será para sempre fala de algo óbvio. É o dia que será para sempre. É o dia do Senhor. Ano passado, Deus me deu uma outra que a gente cantou aqui também, de Malas Prontas, onde se fala em determinado momento, estou contando as horas para a tua volta. E não um presente para o futuro, vou preparar o meu hoje para aquilo que está chegando. A música mais alegre da camiseta, o fim é bom. Cara, eu comecei a perceber, Deus colocou uma mensagem dentro de mim apontando para a volta dele.
E de uma maneira não intencional, reconheço, desde que eu entreguei minha vida para Cristo, eu estou cantando sobre a volta dele. Mas quando eu meditava sobre isso, me assustou o fato de que, cara, faz muito tempo que eu não ouço uma mensagem, uma pregação sobre a volta de Cristo, sobre a vinda do Senhor. Sobre isso que é a nossa base da nossa fé. Ele está voltando. Sabe, quando o Senhor reúne os discípulos no monte, Ele dá algumas instruções e, de repente, sem aviso, cara, em corpo, em carne, Ele começa a subir aos céus. Já parou para pensar nessa doideira? Que tem um homem no céu, tem um coração batendo no céu, o primeiro de muitos. Amém? Que Ezequiel viu isso. Ele está tendo aquelas visões da glória e do firmamento, e era como um uau, e ele vai tentando descrever, e de repente ele fala, então vi um trono, e tinha um homem assentado no trono. Cara, tem um homem assentado no trono do céu, cara. E o Senhor começou a me empurrar, fale disso. É algo que, para a gente começar, eu preciso falar para vocês sobre equilíbrio. Repete comigo, equilíbrio. Há umas 2 gerações para trás da sua, 2 ou 3 gerações, tá? Pensa no teu bisavô, bisavó. Pensa neles crentes. O mundo era completamente diferente do seu hoje, mas muito diferente mesmo. E a própria fé, a forma de se relacionar com a Bíblia, com o Evangelho, era diferente. Foi uma geração de cristãos que tinha uma fé pura, e eu reconheço isso. E muitos deles sequer fizeram uma faculdade, ou ocuparam algum cargo relevante na sociedade. E se você perguntasse para eles o porquê dessa simplicidade extrema, eles te diriam com um sorriso no rosto. Jesus está voltando, filho. Eu não tenho tempo para perder. É lindo isso, é muito puro. Onde está o desequilíbrio disso? No fato de que a igreja se fechou dentro da igreja, esperando Jesus voltar, esqueceu de um mundo inteiro do lado de fora, e, cara, aquilo que você não ocupa, as trevas acabam por avançar. Elas não têm poder algum de avançar, desde que a luz esteja no lugar certo. Então, ficou-se esperando Jesus voltar, e a obra de Deus era servir na igreja, era ser pastor, presbítero, intercessor, levita, diácono, ou o que quer que fosse. Eu entreguei minha vida para Jesus tem 21 anos. E nesse período eu comecei a ouvir, por causa de um movimento apostólico e profético, uma mensagem que era o oposto disso. Gente, tem algo para se fazer nessa terra? O reino dos céus é chegado. Vamos botar a mão na massa. Como é que a gente abandonou as escolas desse jeito? Como é que a gente abandonou a política desse jeito? Como é que abandonamos as artes desse jeito? Há bem pouco tempo atrás era proibido jogar futebol na igreja, por exemplo. Quantos aqui pegaram esse tempo? Rapaz, vocês estão numa conferência de jovens, bicho. O que vocês estão fazendo aqui? Há bem pouco tempo era proibido jogar futebol na igreja. Hoje, em cada time de futebol tem uma igreja dentro. É impossível que Deus não use algo que o mundo para ver. Amém? Por causa das crianças, cara. Vai ter uma Copa do Mundo agora no Catar. Vão ter criancinhas do Oriente Médio olhando para os jogadores, cara. Para aqueles caras que fazem gol e fazem assim. Velho, se a missão do cara for na frente de milhões de pessoas fazer assim, já valeu. Amém? Eu conheço muitos e são gente firme, cara. Gente crente. Ou seja, a igreja começou a sair de dentro da igreja sem deixar de ser igreja. Hoje a igreja está na política, a igreja está na economia, a igreja está no sistema judiciário, está na música, está no cinema, cara, está... Uau! Tipo assim, glória a Deus. Aonde está o desequilíbrio nisso? Parece que esqueceu que Jesus vai voltar. Então o que eu quero propor nessa noite, nada além de equilíbrio. Sabe, eu amei o tema dessa conferência e eu acho que ela casa muito bem com o nome da conferência. É a origem até o fim, Pai. Amém? Amém. Deixa eu contar uma história para vocês. Do dia que eu saí do Raimundos. Foi legal. Foi hoje foi legal. Hoje eu vejo que foi legal, no dia não foi legal. Não.
Tomei coragem. Numa reunião na gravadora, dei a notícia para os caras, que nem um doido. Sem aviso prévio, feito um maluco. Pode chamar de infantil, irresponsável, eu recebo. Mas foi do jeito que foi. Dei a notícia, não sei como eu criei coragem, não sei como, mas eu entreguei a bomba na mão do pessoal, falei, estou saindo. E eu saí da gravadora dizendo, a gente precisa depois conversar melhor, mas é isso. Quando eu saio da gravadora, eu estou com as pernas tremendo, porque imediatamente a voz do inimigo na minha cabeça começa a falar, velho, tu tá louco. Tu fez a maior besteira da tua vida agora. Tipo assim, você não tem segundo grau, cara. Você vai viver do quê? E eu comecei a ficar com medo. E aí eu começo a ouvir esse desespero dentro do meu coração. E eu sei que o diabo estava gritando na minha orelha. Então eu peguei o telefone, liguei para a Ali. A gente morava em São Paulo nessa época. Eu falei, amor, saí. Ela, o quê? Eu falei, saí. Ela, e aí? O que a gente faz? Aí eu falei, que culto tem hoje? Aí era terça-feira, ela falou, hoje tem pastor Nivaldo. Eu falei, então bora. Se arruma, eu estou passando aí para te pegar. Sendo que eu saí da gravadora umas 7 horas da noite, até chegar no centro de São Paulo demorou um monte, trânsito de São Paulo essa hora é terrível. E a igreja era lá no Tatuapé, era Zona Leste, longe, mano. A igreja pastor Nivaldo é uma igreja pequenininha, homem de um lado, mulher do outro. Cheguei na igreja, era umas 9h30 da noite, cara. O culto já estava quase terminando. Sentei do lado dos homens, ali do lado das mulheres, e eu fiquei ali tentando pegar alguma frase do pastor, alguma coisa que apontasse, tipo assim, cara, você fez bem, era isso mesmo. E ao mesmo tempo que eu estava tentando concentrar no que ele estava falando, e ele estava a 1000 por hora já, as vozes dentro de mim estavam, cara, me deixando quase que surdo para tudo. Tipo, mano, tu saiu da banda. Meu Deus, eu saí da banda. O que é que eu fiz da minha... Meu Deus do céu, será que era? Será que não era? E ao mesmo tempo, presta atenção no pastor. Eu tentava prestar, não pegava nada, não tinha nada a ver, a mensagem tinha nada a ver com a minha situação. Acabou o culto. Eu falei, mano, não ouvi nada da parte de Deus. Eu pensei, cara, fiz besteira, cara. Fiz besteira. Quando o pastor está orando para despedir a igreja, Deus começou a dar palavra de conhecimento para ele. E o pastor Nivaldo, um homem muito sério com Deus, eu nunca vi ele dar uma profetada. Quando ele falava, mano, é porque Deus gritou na orelha dele. Eu lembro que ele apontou para o lado da irmã e falou, irmã, fica de pé. Aí a irmã levantou. Aí nisso eu fiquei, meu Deus, é hoje, Senhor, hoje você está falando com o homem, por favor. Ele entregou uma palavra para a irmã a respeito do marido da irmã, da família da irmã, dizendo que estava cuidando de tudo, e a irmã chorando, sentou. E eu estava assim, tipo, não, tipo, por favor. Sabe quando o olho do pastor bate em você, você faz assim? Sabe, tipo, fala comigo. E, cara, diante de Deus, ele olhou para o meu lado e falou assim, o irmão ali. Aí, sabe quando o coração gela? Assim, fui levantando, aí ele falou, não, é o irmão do lado. Aí eu falei, mano, o irmão do lado, o cara que estava desse lado, coxa com coxa comigo, era para ele a palavra, cara. Tinha um anjo do lado do irmão com a bandeja, não queria saber nada de anjo de bandeja. Estava nem aí, cara. Eu sei que assim, ó, diante de Deus, eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. Falei, cara, acabou, não tem jeito, errei, não sei como é que eu vou consertar a bagunça, a lambança que eu fiz. Errei. Estou chorando. Eu lembro até hoje, minhas lágrimas caindo no meu sapato. O irmão sentou chorando, recebeu a palavra dele e o pastor continuou orando em línguas. E ele continua demorando. Cara, ele começou a demorar mais do que o normal, orando em línguas. E a igreja começou, aleluia, 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 amém. E o pastor orando em línguas. E eu estou chorando, eu não estou mais nem aí para nada, cara. Eu estou desanimado, eu desfaleci. Até que eu ouço a voz do pastor falando assim, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor. Da mesma forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar é para mim. Falei, what? Aí ele continuou dizendo, não te preocupa que daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras, eu vou te dar novas melodias, só fica na minha presença. Mano, não preciso de mais nada, velho. Não preciso ouvir mais nada. Mais do que isso, eu não preciso fazer mais nada. Tem 21 anos que eu canto para o Senhor.
Tem 21 anos, cara, que não me falta nada. E se você me perguntar qual é o meu plano de futuro, adivinha. Eu espero que você me encontre bem velhinho com meu violão na mão, cara. Amando Ele. Porque tem uma coisa muito linda a respeito de chamado. Na maioria esmagadora das vezes, Deus te fala a tua vida inteira no primeiro encontro. Só não inventa. Quando Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus, Deus falou a vida de Moisés toda. Ele falou, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou usar você para levar o meu povo daqui para uma terra que mana leite e mel. Essa é a vida de Moisés, dali em diante. O que é que Moisés tem que fazer dali para frente? Só isso. Quando Paulo tem o seu encontro com Jesus, Jesus diz para Paulo, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Então ele está esperando alguém dizer para ele o que fazer. Nisso Jesus encontra Ananias na cidade e diz, eu quero que você entre na casa, na rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que está orando. Na oração ele viu você, um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, ele recuperava a visão. Aí Ananias fala, mas Senhor, esse bicho é ruim que só. Ele veio para cá para me matar, ele está matando todo mundo e ele veio para cá para me matar. Aí Jesus vai e mostra o futuro para ele. Vai porque esse é para mim um vaso escolhido. Olha o futuro de Paulo. Ele vai levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor de meu nome. Leia as cartas de Paulo, que você vai ver que ele passou o resto da vida sofrendo. E não acho que ele tadinho ou que Deus é ruim. Não, Deus deu para ele uma graça de sofrer. Sabe, que nem mulher que aguenta muito mais dor que homem. É lógico, homem nenhum aguentaria um parto. Tem uns homens hoje em dia que querem ter neném, eu não sei porquê. Eu não consigo imaginar essa dor incrível. Não sei que inveja é essa. Paulo tinha um dom de sofrer por Cristo. Quando ele dá uma lista de tudo que ele já tinha passado até então, ele ainda estava vivo, ele fala, olha, apedrejado eu fui uma vez. Naufrágio, teve alguns, uma noite no abismo. Deixa eu ver o que mais. Quarentena de chibatada -1 foram 2 vezes. Perigo no meio dos irmãos, dos estrangeiros, frio, nudez, escassez. Tem um dia que esse cara, ele escapa do naufrágio, aí quando ele vai fazer uma fogueira, uma cobra morde ele. Aí o cara fala, mano, esse bicho é ruim demais. Porque o cara escapa do naufrágio e já imediatamente a cobra morde ele. Cara, a cobra ele sacudiu ela no fogo. Foi a cobra que ficou paulada. Amém? Não foi Paulo que pegou o negócio da cobra, foi a cobra que pegou Paulo e se lascou todinho, deve ter se convertido. Na maioria esmagadora das vezes, cara, no encontro, Jesus diz para você o que Ele quer que você seja. E não o que Ele quer que você faça. E talvez eu precise frisar isso para esta geração. Puxada de um lado para outro. O dia inteiro. Sugestões. O próprio Instagram fala isso, né? Isso aqui foi sugerido para você. Baseado no que você aparentemente gosta. E eles erram, mas sugerem. É uma geração que aceita muita sugestão, puxado de um lado para o outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E mais do que isso, cara, uma geração que tem a tendência de se comparar. Existe algo nesse tempo chamado ostentação de produtividade, cara. As pessoas querendo mostrar o que fazem. Quantos lembram da pandemia na época das lives? Meu irmão, eu até aguento outro lockdown, eu só não aguento outra onda de live. Eu não aguento live. Ai, acabou a pandemia, ufa, acabaram as lives. Acabou, vem podcast, filho. Tome podcast na tua orelha. Todo mundo tem um podcast. Glória a Deus pelos podcasts, mas será que Deus chamou todo mundo para fazer podcast? Ou será que um viu o podcast do outro e falou, não posso ficar sem um podcast, né? Cara, eu quero que você entenda a minha crise. Porque eu sou homem, bicho. E eu só faço uma coisa de cada vez. Eu estou até hoje tocando meu violão, cantando Isaías 9, cara. E falando de Jesus, eu não faço nada além disso, cara. Eu olho para os meus amigos, eu penso, eu desconfio, será que eu sou crente, cara? Eu amo servir quem está fazendo alguma coisa. Mas eu mesmo, eita trabalheira. Cara, eu nasci num feriado, meu irmão.
Eu sou que nem Adão. Adão nasceu no 6º dia. O primeiro dia de vida dele foi o 7º. Tipo assim, eita, trabalhando, não, descansa primeiro. Por que não? Ideia de Deus. Não tenho nada com isso, foi o Senhor. Ele que inventou isso. Descansa primeiro, trabalha depois. Você nunca vai cansar se você estiver olhando o descanso que está chegando. Quando você vê o descanso chegando, meu irmão, você tem até mais energia, cara. Aquela última ministração antes das férias, velho, me aguenta, vai ser 3 horas falando na tua orelha. Sabe por quê? Porque é a última, velho. Eu vou entregar tudo que eu tenho. E assim eu quero ser com a minha vida, cara. Eu quero fazer essa uma coisa que Deus me chamou para fazer até o fim. Sabe por quê? Porque Ele não erra. A gente sempre ouviu na igreja que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, não é isso? A parábola dos talentos diz o contrário. Ele escolhe os capacitados. Ele entregou talentos para 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus sabe a tua capacidade, Ele vai entregar o que você consegue entregar de volta para Ele. Amém? Deus sabe quem você é e Ele não espera nada além do que Ele fez você para ser. Aí eu te pergunto, num mundo de tanta produtividade, será que Deus está interessado assim em resultado? Porque tudo que Deus faz, e Ele diz que é bom, não precisa de nada além disso. Deixa eu te dar um exemplo. Esse aqui é o meu telefone. Esse bonequinho aqui é a Ali. Esse aqui é um iPhone 12. Sabe por que eu comprei esse iPhone 12? Porque antes dele eu tinha o 11. E quando eu comprei o 11, a propaganda dizia que o 10 que eu tinha, você vê uma panada, velho. Eu precisava do 11. Eu falei, mano, fui olhar o 11. Realmente ele era mais bonito, mais legal, tinha uma câmera a mais, uma promessa de que ele era muito melhor que o 10. Peguei o 11, bicho. Peguei. Perfeito, né? Beleza, estou lá com o meu 11. Não deu 10 dias, apareceu a atualização. Falei, que é isso? Aí, correção de erros. Falei, me venderam o bagulho com erro. Melhoria de alguma coisa, segurança. Eu falei, não era seguro? Falei, tá bom, atualizei. Agora está bom. Deu 10 dias, outra atualização. Deu outra atualização, outra atualização, outra atualização. Falei, mano, esse bagulho não fica bom nunca? Aí veio o 12, eu falei, misericórdia, lá vou eu ter que me jogar esse 11 no mato e pegar o 12 agora. E com o 12 foi a mesma lenga-lenga, cara. Isso é só uma dinâmica, amém? Eu não tenho nada contra a evolução das coisas e melhorias, não tenho nada contra disso. Mas esse tanto de atualização diária, e o telefone é só um exemplo, ele é também uma denúncia de que não estava bom. Porque se tivesse, não precisava de nada. Se Deus fosse o inventor do iPhone, no 1, Ele diria que era bom e nunca mais você ia precisar de outro. Esse é o Senhor, amém? Tudo que Ele criou, Ele disse que era bom, não precisou mudar nada. Não teve atualização alguma na criação. Amém? Nenhuma. Mas o mundo que a gente está, ele está sempre assim, galopando. Vamos inventar a roda de novo. Como não? Você acha que ninguém tentou isso antes? Por que você não pergunta para quem já fez uma roda, como é que faz uma roda e ganha tempo? Não, vamos começar tudo de novo, olha, ninguém sabe. Cara, isso é a coisa mais infantil, mais juvena que você pode fazer na tua vida, é desprezar o que já te foi ensinado. Pega agora, está entregue para você, cara. Eu quero te propor algo que talvez você se assuste, mas eu quero te dizer que o futuro não é moderno. Pronto, falei. Deixa eu tentar desse lado aqui que fica melhor. O futuro não é moderno. Você deu um aleluia sem fé. Tudo bem, eu respeito você por isso, porque realmente ouvir isso é estranho. Quando a gente pensa em futuro,
É todo mundo usando uma roupa estranha demais, né? Não é um negócio assim, tipo assim, mano, uns bagulho que você só mexe com a mão, aparece, conversa com gente que manifesta na tua frente. Isso tem outro nome no meu tempo, né? Tipo, manifesta na tua frente, desaparece. Você imagina, a gente vê uns filmes que falam de um futuro, cara, tão doido que você fala, uau, o futuro é isso? Posso te falar como é que é o futuro? Amém? Alguém gostaria de saber como é que é o futuro? Eu te conto. Eu te conto. Ó, tá lá em Apocalipse. Esse é o futuro. É uma cidade que desce do céu. Amém? O futuro, ela tem portas. João, quando teve essa visão, ele é tão crente, cara, que ele procurou uma igreja para ele congregar. Aí ele chega lá, procurou, aí ele escreve assim, na cidade eu não vi templo. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo. Tipo, a gente está nele. Aí ele fala, não vi nem lua nem sol, porque o Cordeiro é a lâmpada. Olha como é que é o futuro. Aí, tudo bem, ele vai caminhando, ele fala das ruas de ouro. Aí a coisa vai chegando para um grande finale, amém? Para um clímax. Aí ele fala, então eu vi o rio da vida puro como cristal. Oh. Então ela estava lá. Ela. Quem? A árvore da vida, cara. Tem até som, tipo... Ela tocava nas duas margens do rio e estava lá a árvore da vida dando seu fruto na estação própria. Aí no final do livro está assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito a entrar na cidade pelas portas e comer da árvore da vida. Cara, você queria dar um glória a Deus, aplaudir, faz o que você quiser agora, mas faz alguma coisa. Espera aí. Aí nessa hora eu sou o cara que está sentado e fala assim, espera aí, Rudolfo. O futuro é a árvore da vida? Sim. Mas ela não está lá em Gênesis? Sim. É outra? Não. É a mesma. Então vamos lá em Gênesis rapidinho. Deus formou o homem, colocou ele no jardim, falou o que era para ele fazer e deu liberdade para o homem. E falou assim, ó, de toda a árvore do jardim, cara, tinha várias, tá? De toda a árvore, repete comigo, toda. Toda, cara, toda. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mano, quem gosta de comer, meu irmão? Nós somos crentes, meu irmão. Comerás livremente toda a árvore da vida. Árvores que não engordam. Não dá refluxo. Amém? Um estômago eterno. Você vai jogando e... só vai. Aí ele fala assim, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás. Por quê? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus colocou um limite, cara. Ô, cara, é fácil não comer de uma, sendo que você pode comer de todas. Pelo amor de Deus, cara. E essa árvore, a que não era para comer, chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o Senhor fala, e também estava lá a árvore da vida. Eu quero te frisar que estava liberado comer da árvore da vida. Amém? Ela está na lista do todas. Só tinha uma que não era para comer, a do conhecimento do bem e do mal. A história é simples, você conhece. A serpente enganou a mulher comeu, deu para o seu marido, ele comeu também, os olhos de ambos se abriram, caíram daquela dimensão de glória, fizeram folhas de figueira, porque estavam nus, Deus apareceu, eles estão com medo, se escondem, Deus fala, cadê você? Estou aqui, por que você está aí? Porque eu estou nu, quem te disse que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer, foi a mulher que tu me deu, tu comeu, foi a serpente que me enganou, comi, foi ela que me enganou, Deus chama os três para um gabinete, e Deus libera algo, pau para a serpente, ei para a mulher, pleu para o homem, e Deus fala assim, ó, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quando essa questão cair no Enem, você já sabe responder. Se perguntarem assim, por que o homem foi expulso do jardim?
A resposta é simples, Deus falou. Agora o homem é como de nós, conhecedor do bem e do mal. Tiremo-lo, pois, do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, por que o homem foi expulso do jardim? Para que não coma da árvore da vida. Aí você fala, não entendi. É muito simples. O fruto da árvore da vida é óbvio, ele dá vida. Amém? Vida eterna. Amém? Só que você precisa entender que o fruto da árvore da vida, que é a vida eterna, ele não te santifica, ele não te justifica, ele não te purifica, ele te dá vida eterna. Ou seja, o fruto da árvore da vida dá vida eterna para quem comer. O que eu quero dizer é que a sua vida fica eterna quando você come da árvore da vida. Parece óbvio, mas deixa eu te dar um exemplo. Se você estiver gripado e comer da árvore da vida, você estará eternamente gripado. Porque ela eterniza a sua condição. Você já parou para pensar o que aconteceria se o homem comesse da árvore da vida em pecado? Eternamente separado de Deus. Deus falou, ele está em pecado agora, vamos tirar ele de perto da árvore da vida, porque eu tenho um plano. E esse plano vai limpar ele de todo o pecado, vai devolver ele para a origem. Amém? Lá no futuro está dizendo, bem-aventurados, cara, felizes daquele que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque eles voltam para a origem, agora eles podem comer da árvore da vida e viver eternamente na condição que Cristo nos fez para viver. Você acha que Deus está tão interessado assim em resultado? Eu acho que Ele está mais interessado em fidelidade. É incrível, volta para aquela conversa que a gente estava no começo. O equilíbrio é entender que sim, Jesus está voltando, e sim, tem algo para eu fazer enquanto Ele não vem. São gerações que se entendem. Uma, Jesus está voltando, eu não vou fazer mais nada. A outra diz, eu vou fazer tudo, esqueci que Ele está voltando. Eu quero propor, vamos viver fazendo o que nós temos que fazer, porque Ele está voltando. Então, eu já não trabalho por resultado, mas para ser encontrado fiel quando Ele vier. Porque Ele me ativou para fazer algo. E não tem a ver com a minha capacidade de dar mais fruto do que eu posso, ou de dar mais fruto do que o cara que está do meu lado. Imagina você sendo o cara da parábola dos talentos que recebeu um só. Sou eu. Tem um cara que recebeu 5, outro recebeu 2, eu recebi 1. Eu estou de boa com isso. Eu só não vou enterrar ele. De boa. Amém? Não tem problema nenhum receber 1. O problema é enterrar o que Deus te deu. Amém? Eu quero que você perceba que nessa parábola Jesus está falando da sua vinda. Ele diz, um homem foi para uma terra distante. Então ele deu 5 talentos para um dos seus servos, 2 para o outro e 1 para o outro. Segundo a capacidade de cada um. Cara, Deus sabe. O que ganhou 5 talentos, imediatamente saiu para negociar. E sabe o quê? Ele ganhou outros 5. Incrível, né? Se fosse por resultado, ele ganhava outros 5, depois mais 5, depois mais 10, depois mais 20, depois mais 30, depois mais 40, depois mais 100. Ele virava milionário. Por que não? Não, ele só ganhou mais 5. Só mais. Repete comigo, só mais 5. Ou seja, cara, é só botar para funcionar o que Deus colocou em você. Acabou. Ele sozinho se manifesta. O que recebeu 2, multiplicou 2. Não foi 4, não foi 6, não foi 10, não foi 20, não foi... Só mais 2. Repete comigo, só mais 2. O BO do que recebeu 1, e aquilo ali está para a gente ter temor, é que ele teve medo e escondeu na terra. Um belo dia, o Senhor voltou, e Ele quer contas do que Ele colocou em você. O que recebeu 5 talentos fala, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu ganhei outros 5 para o Senhor. Cara, o cara que tem 10 agora, o cara é o cara, amém? É o cara. O Senhor fala assim para ele, ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí lá vem o que multiplicou 2, ganhou 2, multiplicou 2, cara, só 2. Se ele falou servo bom e fiel porque tem 10, pô, eu acho que ele vai aliviar para o cara que tem 2, né? Tipo assim, aí o cara eu só ganhei 2 e entreguei mais 2. Servo bom e
fiel. Não é a respeito de resultado, é a respeito de fidelidade. O BO do que só recebeu um é porque ele enterrou. Irmãos, quando eu penso em talento dado por Deus para mim, eu não consigo pensar em nada maior, nada melhor do que o Espírito Santo. Porque eu não sei se você concorda comigo, é impossível um homem fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é obra de Deus. Só Deus faz a obra de Deus. É por isso que ele teve que dar do seu Espírito para que a gente pudesse, pelo Espírito, fazer a obra de Deus. Então é pelo Espírito que a gente canta, é pelo Espírito que a gente prega, é pelo Espírito que a gente evangeliza, pelo Espírito que a gente ora, pelo Espírito que a gente crê, pelo Espírito que a gente ama, porque a única forma de você fazer algo de Deus nessa vida é com o Espírito dele mesmo. Um homem não tem condição de fazer a obra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para fazer a vontade dele. Amém? É a respeito de fidelidade e não de resultado. A parábola da vinha, ela é fantástica. Um homem tinha uma vinha. De manhã ele sai e vê uns caras na praça ociosos. Ele fala, ei, vão trabalhar na minha vinha, eu pago vocês o salário de um dia. E eles vão. Ao meio-dia, ele passa de novo pela mesma praça. Tem outros caras ali de boa, falando de futebol. Aí ele fala, ei, o que vocês estão fazendo aí? Vão trabalhar na minha vinha, eu pago para vocês um salário. E eles vão. 5 horas da tarde, está quase acabando o dia, cara. Ele passa pela praça, ainda tem uns caras lá de boa. Ele fala, o que é que vocês estão fazendo ociosos até agora? E eles dizem, ninguém nos contratou, cara. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém ativou a gente. Ele fala, eu ativo, ainda dá tempo, vão trabalhar na minha vinha. E eles vão. Então o Senhor, ao final do dia, começa a pagar o salário e começa pelos últimos, pelos que trabalharam 1 hora só, e dá um salário de um dia. Os caras primeiro falaram, se esses caras receberam o salário de um dia, imagina nós, receberam de um dia também. Sabe por quê? Porque não é sobre resultado, é sobre você ser encontrado fiel quando ele vier. Meu irmão, Deus me deu uma palavra que salva pessoas. Eu não vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, eu não tenho condição disso, mas eu espero que até o último dia eu esteja ativo no que Ele me ativou para fazer. É simples assim, é a respeito de fidelidade. Perceba que quando perguntam para Ele quando será o fim dos tempos, Ele dá uma lista de coisas, cara. Vocês vão ouvir falar de maremoto, de terremoto, de peste, de reino contra reino. Então vocês serão odiados de todos por amor do meu nome. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser expulsos das sinagogas. Muitos vão de se trair, de se odiar. A iniquidade vai aumentar por causa do amor que está se esfriando. Mas esse evangelho será pregado em toda a terra. E aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Meu irmão, eu parei de me comparar com os outros, cara. Eu tenho olhado para a vida de um homem na Bíblia, e esse cara tem me inspirado, que é o profeta Daniel. Um cara que a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele é um jovenzinho, como vocês. Babilônia toma Jerusalém, toma Judá, eles são levados como exilados, e aqueles que eram da parte mais nobre do povo foram escolhidos para serem instruídos na lei dos caldeus, para servir Nabucodonosor, dentro de Babilônia. Daniel e seus amigos estão nesse bolo. Então foi dado a eles comer da comida do rei, cara. Cara, isso não é qualquer coisa. Você está vindo como escravo para uma terra e te dá de comer da comida do rei. Ele propõe no seu coração de não comer daquela comida. E não é porque a comida era estragada ou ela era do diabo. Eu percebo, cara, o coração dele estava voltado a se consagrar para Deus, cara. Ele falou, eu vou me consagrar para Deus. Então, uma coisa simples, a alimentação dele é diferente. O famoso jejum de Daniel. Isso é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. Aquele rei morre. Seu filho assume o poder. E o seu filho, um belo dia, está tomando todas com as mulheres dele, com os amigos. E ele tem uma bela ideia. Traz aquelas taças que meu pai trouxe lá, daquele povo lá de Israel. Traz aquelas taças do templo, vamos tomar nelas, que elas são de ouro. Eles começam a beber nas taças que vieram do templo do Senhor, cara. Na hora que eles estão lá muito loucos, aparece uma mão escrevendo na parede uma coisa que ninguém entende. Todo mundo começou a se tremer, ficou desesperado, o temor veio, porque a próprio Deus está escrevendo aquilo. Ele ficou com as pernas trêmulas e ficou, quem pode decifrar isso? De repente vem uma mulher e diz,
Acho que foi a mãe dele, se eu não me engano. Tem um Daniel aqui do tempo do teu pai, que ele era bom nesse negócio de sonho, ele ajudou teu pai em umas questões. Ele ainda está aí, manda chamar. Então lá vem o velho Daniel. Amém? Sabe o velho Daniel? Lá vem o velho Daniel. Está lá jogado na Babilônia. Aí o reizinho fala assim, ó, és tu ainda o mesmo Daniel? Porque se você decifrar o que está escrito aqui, eu vou te vestir de púrpura, vou colocar ouro no teu pescoço, vou te dar um monte de presente. Aí Daniel responde assim, eu sou sim o mesmo Daniel, os teus presentes você pode dar para outro. Meu, é o mesmo cara, velho. É o mesmo cara. Sabe aquele jovenzinho que tinha um coração disposto a se consagrar para Deus? O velho Daniel ainda é aquele jovenzinho, cara. Atravessa reino, atravessa governo, e o coração dele ainda está querendo agradar a Deus. E ele fala, olha, o que está escrito ali é o seguinte, se pesado foste na balança e achado em falta. Teu reino foi contado e foi dividido. Cara, tu está lascado. Naquela mesma noite o rei morreu. Veio outro reino. E tomou posse. O rei do outro reino, já o terceiro, gostava de Daniel, cara. Só que uma galera tinha inveja dele. E falou, vamos incentivar o rei a baixar uma lei que quem adorar outro Deus que não seja ele pelo período de um mês vai ser lançado na cova dos leões. Bora. O rei concorda, é legal essa daí, selou. A lei deles, a lei do medo e dos persas não pode ser revogada, selou. Só que Daniel continua orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, porque ele não está nem aí, ele ainda é o mesmo cara, velho. Não tem lei que faça esse cara parar de amar a Deus. E os caras falam, olha, aquele Daniel lá foi pego. E o rei fala, eita, eu assinei o negócio mesmo. Eles vão lançar Daniel na cova dos leões e o rei fala assim, o teu Deus, a quem tu serves, a quem tu amas, ele te livre dos leões. E jogam Daniel. E naquela noite, meu irmão, quem jejuou foram os leões. Deve ser uma coisa muito boa ser rei, né? Porque diz a Bíblia que o rei jejuou a noite inteira. Pô, eu jejuo a noite inteira. Ser rei é bom, não é? Ser rei é bom. Então o rei vai lá de manhã de cantinho e Daniel, por acaso, o teu Deus te livrou. E Daniel está lá de dentro, fazendo cafuné no bichinho. Me livrou, está de boa aqui. Uou! É o mesmo Daniel, cara. É o mesmo. Cara, isso é disponível, isso está disponível para mim e para você, meu irmão. Você pode até me dizer, Rodolfo, é difícil servir a Deus desse jeito. Eu te pergunto, será? Quantas Bíblias Ele mandou você ler? Quantos deuses Ele mandou você adorar? Quantos salvadores você tem? Quantos espíritos estão sobre você? Quantas portas você tem que entrar? Quantos caminhos? Qual vida? Só vai. Você percebeu que o negócio é a respeito, não distrai. Só vai. Olha para frente. Bota os olhos nele e não se distrai. Você vai ter os melhores dias da sua vida. Não tem nada fora dele melhor do que aquilo que está nele. Quando você encontra o prazer em Deus, meu irmão, você é como a árvore plantada junto a ribeiros, da qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, tudo que você fizer prospera. Meus queridos, eu estou aqui hoje só para te contribuir com essa conferência e com a tua vida, lançando esse fundamento. Origem até o fim. Não inventa. Se você vê alguém produzindo mais do que você, dá glória a Deus pela vida dele. Se você vê alguém que faz algo que você acha muito legal, mas você não tem o menor dom para aquilo, glória a Deus, porque você é um corpo, você tem o que ele tem. Você tem ele. Amém? Não se compara. Já viu aqueles X-Men? Cara, tem um bicho que fica verde e forte. Tem outro que vira fogo, tem outro que fica invisível, tem outro que não sei o que lá. E tem um doido que lança flecha. O cabo que lança flecha deve ter uma autoestima. Meu irmão, como é que eu ando com esses bichos, cara? Sabe qual é o superpoder do Batman, velho? Ele é rico. O do Iron Man, ele é rico. Sou eu, bro.
Eu ando com um monte de X-Men irado. Eu estou com meu violão que está até encolhendo. Sabe o quê? Eu só quero Ele, cara. Porque Ele plantou algo dentro de mim que Ele sabe o que Ele quer colher. Eu vou deixar isso daqui para terminar. Ele é o sol da justiça. Você leva a sua vida para perto dEle. E tem uma revelação que talvez seja inútil, mas pode ser legal para ti. Quando Deus faz o homem do pó da terra, Ele não peneirou. Meu Deus, mudou minha vida. Ele disse que no jardim tinha um rio e tinha ouro nessa terra, e o ouro dessa terra era bom. Ele disse que tinha todo tipo de árvore frutífera. Sabe o que tem dentro de você? Tesouros e sementes. Então eu pego essa vida de barro cheia de tesouros e sementes e levo para a presença do sol da justiça. Tudo começa a crescer. Tudo começa a florescer. Cara, os frutos naturalmente começam a vir. Quando ele fala da videira, ele diz, eu sou a videira, vocês os ramos. Ele fala umas 5 vezes ali, permanecer em mim, permanece em mim, permanece em mim. Qual é o meu esforço? Permanecer nele. Permanece nele. Quem quer me tirar dele? Tudo. Tudo está tentando me puxar para fora dele. É só eu olhar para ele, cara. É todos os dias. Estabeleçam hábitos. Hábitos físicos, mecânicos, mas que te levam para a presença. Leitura da Bíblia é um bom hábito. Amém? Cara, quando eu descobri isso, mudou minha vida. Eu sou um cara do dia. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é meu café e minha Bíblia. E não é porque eu sou um super-herói da fé. Não, é um hábito. Eu criei. Não foi fácil no começo. Eu não queria. Eu comecei, botei pressão, fui. Quando eu vi, eu não consigo acordar sem pensar no meu café e na minha Bíblia. Então, todos os meus dias começam com a palavra de Deus. Então, eu vou passar o dia inteiro florescendo o que aquele momento na presença fez comigo. Tem gente que é com música, tem gente que é com oração, tem gente que é com tudo isso junto. E sabe o que, cara? O Deus do secreto é quem te convida para esse lugar. Não é você que prepara o secreto para Deus, é o Deus do secreto que te chama e te convida. Entra na tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Deus que está em secreto, Ele vai te recompensar. Quando Jesus, agora eu juro que agora eu termino. Eu estou no fuso horário, meu irmão, estou todo doido. Pelo menos eu estou falando de Bíblia, já imaginou se eu estivesse cantando palavrão para vocês? Aqui, ó. Deus se garante, não se garante? Diga aí, diga aí. O cara falou tanto palavrão no microfone que Jesus vem e pega e fala, toma aí o microfone, baixinho, fala aí agora. Né? Deus se garante, cara. Deus se garante, meu irmão. Deus se garante. Eu não dava o microfone para mim de jeito nenhum. Deus deu. Está aqui. Amém? Amém? O nosso Senhor, cara. O nosso Senhor. Tá olhando, o Eterno está olhando para mim e para você. Ele sabe o que Ele vai receber de mim e de você. Amém? Eu só quero você. Cara, no dia que Ele vier, eu quero estar ali. Ativo no que Ele me ativou para fazer. Desejoso por encontrar com a face dEle. Amém? Não tem nada fora dEle que seja melhor do que isso. Eu prometo que agora estou terminando. Por favor, se coloca de pé. Porque isso é também uma mentira, entendeu? Você manda o cara ficar de pé só para ele aguentar mais uns 15 minutos. Brincadeira. Irmãos, a gente vive um tempo que tudo nos puxa para um lado e para o outro. E o meu sonho é fazer parte de uma geração. Não é simplesmente sonhar com a sua, porque nós estamos na mesma. Amém? É fazer parte de uma geração que um dia vai chegar lá diante dele e vai dizer, obrigado, Senhor. O Senhor sabe o que Ele vai receber de mim, o que Ele vai receber de você. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Eu oro por uma paz sem explicação invadindo teu coração agora. Eu oro para que você encontre uma satisfação em Deus tão grande,
Uma satisfação tão grande na simplicidade das coisas que Ele te confiou, que você a cada dia fique mais e mais feliz. Tudo na tua vida é obra de Deus. A partir do dia que Jesus entrou em você, não tem mais nada secular em você. Então não tem essa da minha vida secular e da minha vida dentro da igreja. Não, não, não. Tudo, cada minuto do meu dia, cada pessoa que eu encontro na rua. Não significa ser um crente chato, que chega ao ponto de incomodar os outros. Não, não, não. Jesus é leve. Eu quero ser leve como Ele é. Eu quero trazer leveza para qualquer ambiente que eu entrar. Eu oro para que Deus te dê paciência. Porque a ansiedade desse tempo é exatamente a falta de paciência. Imediatismo, coisas instantâneas. Hoje eu falei para um amigo meu dentro d'água. Eu disse para ele, cara, como meu pastor me ensinou, a única coisa que nasce grande é baleia e monstro. Tudo nasce pequeno. E sabe o quê? Que seja do tamanho que Deus quiser. Mas que Ele me encontre feliz, cara. Olha aqui para mim um instantinho. Sucesso para brasileiro é uma linha para cima. Sucesso para Deus é uma linha para frente. Um pouquinho inclinada para cima. Só vai. Se você me perguntar se eu gostaria que minhas músicas bombassem de cara, pô, deve ser legal. Mas eu estou gostando desse negócio delas tocarem criancinhas de 4, 5 anos de idade, sendo que eu tenho 50. E para mim isso não faz sentido, porque criancinha não ouve música de velho de 50. Então eu só posso saber de uma coisa, Deus me deu graça para falar para a criança. Já imaginou eu com 80 anos cantando para a criança? Mano, Deus pode tudo. Se Ele quiser, é assim que vai ser. Eu oro para que essa paz invada o teu coração e você só saiba, cara, eu sou quem Ele me fez para ser. Se tem alguém para me espelhar, é em Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas boas referências com as quais o Senhor nos cercou. Pessoas que estão um pouquinho adiante do caminho onde eu estou. Não despreze os marcos antigos, não despreze os anciãos, ou anciões, como você preferir. Não despreze os cabelos brancos, sabe por quê? Porque é para lá que você está indo. Eles chegaram na tua frente. Olhe para esses que ainda amam Jesus. Olhe para esses que ainda têm fogo nos olhos quando falam do Mestre. Olhe para esses que, como Paulo, podem dizer, corri a corrida, cara, combati um bom combate. Como Pedro que diz, o Senhor me avisou que eu já estou para deixar esse tabernáculo. Sabe, esses caras não estão com a menor tristeza, velho. Eles estão falando, uau, está chegando a minha hora, cara. Está chegando o dia de olhar Ele na face e de entregar para Ele a vida que Ele me deu e dizer, está aqui, Senhor, o talento que o Senhor me confiou. Está aqui o tempo que o Senhor me deu. E como foi bom andar contigo nessa vida. Eu mal posso esperar para um dia vê-lo como Ele é e dizer para todo mundo, gente, esse daqui é aquele de quem a gente cantou. Esse é aquele sobre quem a gente pregou. Olha como Ele é lindo. Olha como Ele é simples, cara. Ele me promete a presença e Ele já me dá a presença hoje. Ele me promete a salvação, Ele já me deu a salvação hoje. Ele me promete a eternidade, Ele escondeu a eternidade dentro do coração do homem. Você pede para ser abençoado e Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Cara, o que é que você quer mais? Ele conhece o fim das coisas. É Ele quem disse que o fim é bom. Ele disse que no fim eu e você vamos estar de branco, cantando para Ele, sem choro, sem lágrima, sem dor, onde a morte não encontrou lugar. O luto foi embora,
Como não sonhar com isso, cara? Deixa eu contar, desculpa, agora eu juro que eu estou terminando. Teve um dia que eu acordei, sabe naquele estado meio dormindo, meio acordando? E eu acordei na certeza de que aquele era o meu último dia na vida. Era uma certeza, era tipo assim, é hoje. É hoje que tu vai. Cara, diante de Deus, eu comecei a pensar em tudo que me preocupava. Na época eu estava com uns documentos que eu precisava tirar e era coisa muito séria. Eu falei, quer saber então? Quer dizer que esses documentos... Sabe aquele boleto? Fui. Vai ficar tudo aí, velho. Cara, Ele nos deu esse tempo. Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Deixa eu parar de... Sei que já estão com fome. É tudo comida, cara, eu sei. Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por essa casa, obrigado pelos Teus filhos e filhas que o Senhor reuniu aqui. Obrigado por essa conferência onde a gente vai mastigar o ser fiel até o fim. E eu oro, Pai, para que o Senhor libere desde já um coração sobre cada um de nós, fiel. Se Daniel conseguiu, eu consigo também. Se Paulo conseguiu, eu também consigo. Por quê? Eles são homens como eu. Dá-nos um coração disposto a ser fiel até a morte, Senhor. Na certeza de que nada disso é em vão. Eu quero chamar à existência os bons frutos da vida de cada um. Frutos que naturalmente virão. Sem esforço, é pelo Espírito, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. É simplesmente consequência de viver na presença. Eu chamo à existência sabedoria vindo sobre cada um deles, canções para os músicos, mensagens para os pregadores, ideias para os cientistas, planos econômicos para os economistas, justiça para os juristas, integridade para os políticos, graça para os atletas e para os artistas. Distribui conforme a Tua vontade, Senhor. Mas que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, até que o Senhor venha e que o mundo possa saber que Tu és Deus. Usa a nossa vida para anunciar a Tua vinda. Que seja todos os dias, que a ceia do Senhor seja cada refeição da nossa vida, em memória de Ti. Nos assentamos na mesa contigo e desejamos Te encontrar e Te ver como nunca vimos antes. Que assim seja em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus queridos. Obrigado pela paciência.